Pessoal, o André Mendonça tá no cangote do Jacques Wagner, né? Doido para pegar alguma coisa e assim, na campanha, os bolsonaristas poderem reforçar o coro. Mas e o Lula? E o PT? E o Lula? E o PT? Então, gente, o G1 postou recentemente essa matéria aqui, ó, falando sobre imóveis de luxo, viagens, repasses, né? E até mesmo um ingresso para o show da Taylor Swift, né? Segundo as investigações da PF, indícios apontam que ele teria recebido ali vantagens indevidas em troca de atuar politicamente lá no Congresso, também em favor do Vorkaro. Mas agora, o que a gente precisa entender nesse momento? Que até agora são suspeitas, gente. Não se tem prova de absolutamente nada. Pelo menos não até o momento em que eu gravo esse vídeo, tá? O que consta nos autos, até agora, para embasar essas suspeitas, são o quê? Inclusive, para o André Mendonça ter autorizado busca e apreensão, é a proximidade do Jacques Wagner com um ex-banqueiro chamado Augusto Lima, que era dono ali do Banco Pleno, e apontado como um aliado do Vorkaro. Ou seja, não se tem absolutamente nada que ligue diretamente o Jacques Wagner ao Vorkaro até o momento. Mas sim essa amizade aí com esse tal de Augusto Lima, que é bem próximo do Vorkaro. Então ele teria ali uma relação de amizade antiga com esse Augusto Lima, e devido a isso, há suspeitas de que ele também estaria envolvido com o Vorkaro e essa bosta toda que tá aí, o caso Master, né? O próprio Jacques Wagner, é importante a gente trazer isso aqui, o próprio Jacques Wagner, ele negou veementemente qualquer relação com o Vorkaro, gente, e disse que o dinheiro que foi encontrado lá na busca e apreensão são decorrentes ali de diárias pagas pelo Senado por conta de viagens. Tá, mas pera lá, Adriano, pera aí. O Senado paga essas diárias em dólar? Sim, paga. Na verdade, paga em qualquer moeda, dependendo do país que o senador for viajar. Então isso não seria difícil para ele, o Jacques Wagner, provar. A PF basta puxar lá o histórico de diárias pagas pelo Senado e provavelmente já deve ter feito isso, né? Quem sou eu para ensinar a PF a trabalhar? Eles já devem ter feito isso, já devem saber. Bom, dito tudo isso, eu volto a repetir. Até o momento não se tem prova nenhuma de nada, tá? São apenas suspeitas. E por que eu tô batendo tanto nessa tecla? Porque eu já tô vendo gente, inclusive de esquerda, tratando a questão como um fato consumado. Como se a PF já tivesse todas as provas e que realmente o Jacques Wagner já fosse culpado. Calma, gente, calma. Não é assim que a banda toca, não. A gente não pode agir igual a extrema-direita age, pô. São apenas suspeitas. Quer dizer que se algum amigo meu for descoberto aí, tendo envolvimento com tudo isso aí, com o Vorkaro e tudo mais, eu, por ser amigo do cara, também tenho envolvimento? Gente, a verdade é que a gente não sabe quem é quem nesse mundo. A gente não sabe. Quantas vezes, vou perguntar para vocês, quantas vezes a gente se surpreende quando descobre coisas sobre pessoas ali próximas a gente que a gente achava que conhecia e fica surpreso? Eu não estou dizendo, veja gente, veja bem, eu não estou dizendo aqui que eu coloco minha mão no fogo pelo Jacques Wagner, claro que não. Se ele realmente for culpado, se realmente ficar provado o envolvimento dele nesse esquema fraudulento, que ele pague no rigor da lei. Agora, o que não dá é pra gente sair por aí agindo como se o cara já fosse culpado. Porque isso favorece o nosso adversário político, que tem nas mãos agora o quê? Uma excelente narrativa para desviar o foco do Bolsonaro, né? E colocar no lugar, mas e o Lula? E o PT? E o Lula? E o PT? Inclusive, o timing disso aí é muito suspeito também. Porque, vamos lá, a gente tem um ministro bolsonarista autorizando busca e apreensão nos imóveis de um senador petista no exato momento em que as provas contra o Flávio e contra o Eduardo ficam cada vez mais insustentáveis perante a opinião pública. Ah, Adriano, então você está dizendo que isso é para desviar o foco? Pode ser, pode ser. Mas isso a gente só vai saber de fato, tá? Quando as investigações provarem ou não alguma coisa. Porque se provarem cabalmente, ok, eu retiro o que eu disse. Agora, se não provarem nada, pode ter certeza que tem caroço nesse angu.
Porque o timing da coisa casa muito com o timing das provas cada vez maiores contra a família bolsomaster. E daí eles vão ter ali Mas e o Lula? E o PT? Gigantesco para a campanha eleitoral. Eles vão ter um material para fazer pânico moral gigantesco nas mãos. E, de quebra, se eximirem ali de responder qualquer coisa em relação ao envolvimento deles. Por quê? Porque sempre que alguém perguntar, eles vão mandar, mas e o Lula? E o PT? 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 Simples. Então, assim, são coincidências demais para eu não suspeitar, tá? Suspeitar é um direito nosso, isso não é crime. Mas que sempre que a bomba estoura pro lado da extrema-direita, surge uma cortina de fumaça, isso surge, viu? Foi assim com o Lulinha, tá sendo assim com o Jacques Wagner, e vai ser assim sempre. Mas o curioso é que eu não tô vendo ninguém falando agora sobre o Ibanez, sobre o Cláudio Castro, sobre o Alcolumbre, que teria recebido as 155 milhões de reais do Vorcaro, segundo a Veja, né? Não. Agora só se fala em Jacques Wagner, né? Só se fala em o Lula e o PT. E com isso, cortina de fumaça instalada com sucesso. Desvio de foco feito com sucesso. Porque contra o Jacques Wagner não apareceu nenhuma prova. Já contra esses caras, são provas e mais provas aparecendo, mas não importa. Não importa. O que importa é, mas e o Lula? E o PT? E o Lula? E o PT? Olha, eu já disse e repito, se tudo for apenas coincidência e o Jacques Wagner for realmente culpado, que ele pague com todo o rigor da lei, tá? Mas eu não acredito em coincidências. Notem que o PIG imediatamente abandonou qualquer outro nome e focou completamente no Jacques Wagner. Vocês notaram isso? E até outubro será desse jeito. É uma bomba estourando lá no colo do Flávio e do Eduardo, e uma cortina de fumaça sendo jogada para cá, para o nosso lado. E por falar em Eduardo, aliás, né, condenado pelo STF ali, com direito a notas de rodapé, Trump errando seu nome, mentindo sobre ele ter sido preso e tudo mais, sei lá o que o Trump arrumou ali naquela merda que ele falou, mas enfim, tudo nota de rodapé. Agora, suspeita sobre algum petista, mas e o Lula e o PT, e o Lula e o PT, e o Lula e o PT? Olha, gente, eu entendo as linhas auxiliares da extrema-direita agirem desse jeito, mas nós não podemos. A gente tem que ficar atento a cada movimento desse tabuleiro até outubro. Então o recado que eu quero transmitir nesse vídeo é o seguinte: não podemos permitir que esse desvio de foco descarado que está acontecendo agora, ele permaneça aí. Sempre que mandarem, mas e o Lula e o PT, o que a gente tem que mandar? Mas e o Flávio com dinheiro roubado de fraude? Com dinheiro de PCC? E o Eduardo, criminoso condenado agora e vivendo uma vida luxuosa lá nos Estados Unidos com essa grana roubada? E o Cláudio Castro? E o Ciro Nogueira? E o Ibanez? E o Alcolumbre? E o Hugo Mota, que disse não ver problema algum em ter diárias de hotel de luxo pagas pelo Vorcaro? E eu sei, gente, eu sei que o PIG, infelizmente, ele tem esse poder ainda de pautar o debate público. Mas a gente tem as nossas mídias independentes para lutar contra isso e desfazer essas cortinas de fumaça, tá? Tá faltando, então, o que eu diria? Tá faltando um pouco mais de malícia em muitos de nós progressistas. Sério mesmo, tá faltando. Porque a gente, infelizmente, a gente acaba caindo nessas cortinas de fumaça. Bom, uma coisa é certa, nós temos duas missões importantíssimas esse ano. Reeleger o Lula e eleger um Congresso mais progressista. Se for um Congresso petista, melhor ainda. Porque assim mais avanços serão possíveis para o nosso povo. E eles, do lado de lá, vão tentar a todo custo impedir isso. Por quê? Porque eles sabem, gente, que o Lula, com um Congresso mais à esquerda, eles irão perder muitos privilégios. Então a gente precisa ter a consciência de que a nossa luta é contra uma coalizão, que embora ali, digamos, a olho nu, não pareça uma coalizão, porque eles brigam pra caramba, mas na prática, quando o bicho pegar e a eleição se aproximar, vocês irão perceber de forma cada vez mais nítida isso, tá? Por quê? Porque o Lula, ele representa a luta pelo quê? Por distribuição de renda, por combate à desigualdade,
por uma vida digna e mais justa para todo mundo, e não só uma elite escravocrata e uma classe média egoísta de merda que só pensa no próprio rabo, né? Ah, mas a minha vida não mudou quase nada. É claro, sua desgraça. A sua vida já é boa. Agora, vai perguntar para quem não tinha emprego, para quem não tinha renda, para quem não tinha comida, vai perguntar para quem não tinha o básico, para ver se a vida deles não melhorou. E ainda assim, a classe média brasileira melhorou muito com o PT, tá? Isso é mentira. É que o egoísmo desse pessoal não deixa, digamos, eles olharem para a sociedade como um todo e perceber que estamos melhorando, sim, em diversas áreas e de forma gradual. São os pobres, tá? Que por ganharem mais do que a maioria se acham elite, mas não percebem que estão mais próximos do desemprego do que das elites. Não, Adriano, mas eu ganho 50 mil reais por mês, não importa. Não importa. Se você trabalha para alguém, para ganhar isso aí, você pode perder essa renda a qualquer momento. Ah, Adriano, mas eu sou um digital influencer, tá? Eu sou um influenciador digital, ganho 100 mil reais por mês. Também não importa. Se o YouTube, por exemplo, derrubar o seu canal, você passa a ganhar 0 reais por mês. Então, se você tem um canal gigante aqui no YouTube, sei lá, ganha uma bela de uma grana mensal e se acha elite por isso, olha, você tá muito, mas muito em Nárnia, tá? Mas como o vídeo não é sobre isso, tudo bem, então deixemos os narnianos narnearem, né? Mas enfim, é isso, gente. Mais uma vez eu peço calma, tá? Calma, gente. Não tem nenhuma prova até esse momento em que eu gravo esse vídeo de que o Jacques Wagner seja realmente, digamos, culpado, que ele tenha algum envolvimento com tudo isso, com essa questão do caso Master. Eu tô falando bem pausado para ficar bem claro mesmo, tá? O que se tem são suspeitas, ilações, desconfianças, nada de concreto. Se confirmada a culpa, cadeia nele. Se for confirmada a inocência, eu estarei certo em relação ao que eu penso sobre tudo isso. Pura cortina de fumaça para desviar o foco do cerne da questão, que é o Bolso Master. E o que me chateia de verdade é progressistas caindo nessa armadilha aí da precipitação, da ejaculação precoce, de já apontar culpa naquilo que ainda é investigação, gente. E, sinceramente, isso não nos ajuda em nada, tá? Muito pelo contrário. Só dá munição para a direita e para a extrema-direita ficar nos atacando com e o Lula e o PT, e o Lula e o PT, e o Lula e o PT. Gente, a gente tem que ter maturidade, a gente tem que ter muita perspicácia para observar esses pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo. O timing da coisa ser sempre ali após uma bomba estourando no colo da família, tudo isso comandado por um ministro bolsonarista, né? Até pesquisa mostrando queda do Flávio sendo censurada por outro ministro bolsonarista. Isso é preocupante demais para a gente ficar caindo nessas armadilhas ridículas que eles jogam. Então vamos ser mais espertos, tá? Vamos ser mais espertos e estar sempre 2, 3, 4 passos adiante.